dono da casa me pediu, dono da casa, aquilo que ele pede é uma lei. Então tem que... se eu soubesse que eu vou trazer aquele livro para mostrar fotos, mas talvez na próxima vez, se eu tiver esta honra. Então eu nasci em 1968 em Vilna, Lituânia, numa família típica ashkenazi assimilada, porque eles eram vítimas do regime comunista. Não que eram assimilados, já meus avós já não sabiam, isso tudo falando Yiddish em casa. Eu, desde que eu cresci, até 5 anos, eu só falava Yiddish. Por isso que eu me sinto em casa quando alguém de Chabad fala Yiddish, porque é o mesmo Yiddish da Lituânia. Não é como quando o Rav Horovitz fala comigo em Yiddish, eu preciso me concentrar muito para entender o que ele... Polish. Mas quando eu escuto alguém de Chabad falando Yiddish, eu me sinto em casa. Men Olam Haba, sim. Como minha avó falava, ich hab meire, não moire, ich hab meire. Afis und Afis. Isso, Afis, gib mir das gefilte Fies. Isso. Afis und Afis. Heisen, Rav Sachslite. Eu sempre confundia o Shin, sim. Isso eu me lembro até mais ou menos 4. Eu falava só Yiddish porque eu crescia na casa dos meus avós e depois porque meus pais foram trabalhar. Bom. Então, eu não sabia nada, até 18 anos não sabia que Yom Kippur existe no mundo, nada. Tudo isso em Yiddish. Eu conheço um faxineiro de uma yeshiva em Yerushalayim, o nome dele é Muhammad ou Ahmad, não lembro. Ele é fluente em Yiddish, mas ele não parou de ser Muhammad. Yiddish é importante, mas Yiddish é só embalagem, não é... Meu porteiro fala Yiddish aqui também, 30 anos aqui no Retiro. Meu porteiro, né? Então, Yiddish é importante, mas isso é só embalagem. Eu adoro Yiddish, mas... bom, então, eu estudei numa escola... Eu vou encurtar, eu nem trouxe relógio. Tem tempo. Que horas são? Tem tempo. Não tem. Não, que não vai servir para nada. Eu escrevi para o Jairo, todo mundo vai ficar cansado. O que vamos fazer até... Por enquanto foi esse é um sábio, o Jairo é um sábio. Não. Bom, então eu estudei numa escola especial onde tudo era em inglês. Era mais do que bilíngue, era a única escola lá em Vilna. Todo estudava, o meu amigo era filho do vice-presidente da Lituânia. Lá estudavam só a elite da... Na entrada da escola estava escrito: para combater o imperialismo americano tem que saber a língua do inimigo. In order to fight with American imperialism, you have to know the enemy's language. Então tudo estava em inglês. Fora das matérias maravilhosas como a história do Partido Comunista, a língua e literatura russa e algumas outras, tudo era em inglês. Depois, cada jovem na União Soviética precisava, no começo você fica parte da organização comunista infantil, como pioneiras, tipo, como traduzir, e depois entra no Partido Comunista. Então, no nosso departamento do Partido Comunista, eu coordenava ateísmo. Eu era responsável pelo ateísmo. Lituânia é um país muito católico. A igreja católica lá é muito forte. Então, depois das festas da igreja católica, o Partido Comunista me chamava, quer dizer, nosso centro, e me pediam fazer trabalho de ateísmo depois da influência que eles recebiam lá na igreja. Então, eu entrava no meio da aula, na sala da sala de aula, e quando algum representante do Partido Comunista entra, o professor precisava parar a aula, obviamente. E alguns amigos até pediam fazer isso porque tem prova, aí pode entrar no meio e... bom, as crianças são mesmas no mundo inteiro. Então eu falava assim... Hoje pode chamar isso de bullying, mas eu falava assim: nossa pátria soviética, наша советская родина послала спутник в небеса. И этот спутник, он кружился много раз вокруг Земли. И не видел там никакого Бога. Eu vou traduzir já. Nossa pátria soviética enviou Sputnik que girou várias vezes ao redor do nosso planeta. E não viu nenhum Deus lá. Como pode ser que você, eu apontava, porque me falavam, este frequenta a igreja. Isso era bullying, hoje se chama isso. Como pode ser que você, eu apontava,
ainda o elemento primitivo na nossa sociedade soviética progressista frequenta igrejas. Como pode ser isso? E todo mundo olhava para ele estava coitado, bullying, isso era tremendo. Então era esse tipo de... Por que eu estudava nesta escola? Porque minha mãe era diretora de um supermercado onde compravam só para vocês verem como falso esta igualdade do socialismo, igualdade, blá blá blá, de toda essa fraternidade, tudo. Era uma loja especial onde só poderiam comprar nomenclatura, quer dizer, altos funcionários do Partido Comunista, KGB, Exército. O povão, em prol de quais eles fizeram esta revolução e mataram dezenas de milhões de pessoas, nem tinham como entrar nesta loja. Esta loja não tinha entrada, era só, tudo era preto, lá ninguém sabia que... o que poderia comprar nesta loja? Aquilo que nos países normais compram em qualquer loja, no empaque, no kosher center, qualquer lugar onde... mas lá é só, nas lojas normais era tudo vazio. Quem quer experimentar, só comprar uma passagem para a Coreia do Norte e ver como funciona lá. Cuba um pouco assim também. Cuba um pouco assim. Sim, então eu falo para eles, quem quer experimentar isso, é só comprar passagem e lá tem único gordo obeso que tem na Coreia é o presidente Kim, companheiro Kim, porque ele é o único que come, o resto come em grama, porque não tem, ele é o único que tem sobrepeso porque outros não comem, eles todos são magrinhos, outros, coitados, mas não, isso é um fato, isso é socialismo na prática. Bom, eu entrei, depois de acabar a escola, eu acabei a escola muito cedo, com 16 anos, porque eu pulei alguns anos. A educação lá era muito boa, eu tinha melhores professores do mundo, eu não vou entrar, vou encurtar. Eu entrei na faculdade de Direito. Eu era o único judeu que entrei na faculdade de Direito, não tinha outros judeus, porque tinha faculdades que eram fechadas para os judeus. Uma delas era Direito, eu era o único judeu lá. Por que eu entrei lá? Porque minha mãe tinha, que eu falo isso em português, quem indica. Privilégios. Contatos. Contatos. Quem indicou. Senão nunca ia entrar lá como judeu, não tinha como judeu. Eu era o único judeu. Eu acabei, primeiro ano de faculdade, primeiro ano era muito chato, era moral e história do direito comunista, história, todas essas coisas maravilhosas, eu tinha muito jovem. Bom, eu acabei primeiro ano da faculdade e a gente, lá tem junho, julho e agosto, tem férias de verão. E nós alugávamos dacha, não sei quem sabe esta palavra, dacha é casa de campo, como aqui tem Atibaia, Biúna, Camping, casa que era uma goiá lituana que a gente sempre alugava perto do Mar Báltico, perto do rio, lá muito bonito. A Lituânia ela tem florestas muito bonitas. Então eu voltei sempre nós alugávamos no primeiro andar, e no segundo andar eram nossos amigos, e naquele ano estes amigos não vieram. Eu lembro que eu volto da faculdade, a última aula eu joguei acabou 3 meses de descanso, e minha mãe fala: olha, temos vizinhos novos aqui, eles são Meshuggahs Afgansekov. O que aconteceu? Eu falei, Meshuggah Afgansekov, o que aconteceu? Não sei, nunca vi uma seita, eles andam, homem tem barba como Leo Tolstói, tem aquele escritor russo, Leo Tolstói, que tem quem viu foi Le Havre, assim. A mulher anda com um roupão até o chão, criancinhas com 2 velas aqui, cabelinhos aqui, correm pelo pátio lá, gritam o tempo todo. Foi, este verão eu vou matar esses meus amigos que eles nos deixaram, que não alugaram. Bom, imagina férias depois de... Eu esqueci o que ela falou, acabou. Era quinta-feira à noite, agora esta casa era de campo mesmo, porque banheiro era fora. De campo, até hoje tem, não que antigamente, até hoje... É por isso que eu estou falando, eles podem deixar a população sem banheiro dentro da casa, mas principal... Bom, então, era quinta-feira à noite, desculpa, eu estou indo dentro da floresta, tem uma tipo, cabana, não sei, banheiro era fora. E, desculpa, eu estava apertado, eu tenho que andar lá, eu já estava escurecendo, quinta-feira à noite, de repente, abre a porta do banheiro e sai de lá uma pessoa alta, com barba, que ela ficou exatamente como a flor que eu vi a última vez na foto do Leo Tolstói, que escreveu Paz e Guerra e Paz, aquele escritor russo. Assim, barba não tocada, assim.
eu olhei nele e disse, nunca vi barba desse tamanho na minha vida. E ele me falou boa noite, em russo com sotaque de Moscou, que eles têm um sotaque especial, eles cantam assim, eles têm um sotaque especial em russo. Eu falei, boa noite, ele falou, você quer encontrar sábado? Eu falei, o quê? Agora eu estou apertado, a trilha é muito estreita, meu objetivo é chegar, de repente eu encontro alguém que me oferece encontrar um dia da semana. Para mim até agora, não tinha domingo, segunda, terça, sábado, era encontrar sábado. Como assim encontrar sábado? E eu estou de novo, eu quero ir para lá. Ele bloqueia o caminho para lá. Só passa se fala assim, né? Se fala assim, aí pode passar. Fica bloqueando. Eu falei, tá, obrigado. Ele falou, ótimo. Nesta hora, como agora, já estava amanhã sobe no segundo andar. Ele me falou. Então, só para vocês verem, depois pulando, era uma família de Chabad, de Malachovka, perto de Moscou, que eles eram convertidos. Era toda a história que eles moram em Jerusalém, mas eu voltei para casa, depois eu já fui para o banheiro aliviado, voltei para casa. Eu volto para casa e falo para minha família que eu encontrei ele, realmente nunca vi coisa dessas na minha vida, com esta barba, e esse sotaque de Moscou, que só ouvi na TV, nunca ouvi esse sotaque assim, falando. E ele me convidou amanhã a subir para ver. Falou, ótimo, vai ver o que esta seita está fazendo lá. Essa é a palavra, seita. Olha o que eles estão fazendo lá. Bom, então, passou o dia, eu estava com amigos. Bom, era tudo férias. Tem praia, tem mar Báltico. A gente entrava no mar com 12 graus. Era muito frio, assim, muito... Bom, chega a hora que eu preciso subir. Eu subo lá, era 1985. O ano é 1985. Gorbachev acaba de chegar no poder, perestroika, glasnost, todas essas palavras que vocês estudaram na escola. E você estava lá? Eu estava lá. Não, eu já, no começo, depois eu já o resto eu já estava indo. Eu lembro até hoje... Baruch Hashem, vocês não têm como entender isso. Baruch Hashem, sim, ainda bem, não desejo para ninguém entender. Mas é mais ou menos como no filme Avatar, como visitar no outro planeta, e não tem como descrever isso. Não que eu falo para os meus alunos, você estuda no Rena, e você tem aulas com o Rabino, com o Moré, então você tem noção, e você sabe, eu penso, eu não sou religioso por enquanto, mas eu sei, mas eu ver aquilo é como no filme Avatar, ver alguém azul, verde, com asas do outro planeta. Eu não sabia nada, de nada. Nada. Coisas mais básicas de judaísmo, nada, zero. Então eu lembro que eu subo lá, era escuro, velas, acesas, eu subo lá. E de novo, como filme Avatar, como eu estou participando, visitando no outro planeta. Extraterrestres. As bruxas. Hã? As bruxas. Não, eu acho que eu não pensei bruxa, extraterrestre, este choque. Imagina você anda na rua e você encontrou extraterrestre. E você volta para casa e não pensa, bom, encontrei. Hoje eu fui dar aula na Yeshiva Gvorá com um motorista de Cabo Verde. Tá bom, eu não fiquei chocado. Tá bom, Cabo Verde, ele fala português. Mas extraterrestre, do outro planeta. Eu lembro, eu sento, o nome dele era Ezra. E a esposa dele, Geula. Já isso nós falamos em 1985. Os dois eram convertidos? Sim. Era uma história muito interessante de Chabad. Dois eram convertidos de Malachovka. É interessante essa época já, não? Porque os judeus estavam sendo perseguidos muito forte. Muito. Eu não sei como. Eles me falaram depois que veio um turista escondido que ele não sei como eles fizeram, não sei exatamente, não, mas esse é um fato que mas eles eram. É interessante a história deles também. Muito. É bom saber disso. Uma hora ele vai. Muito obrigado. Estão vivos ainda, não? Sim, eu não aquele Menashe, o filho deles que eu vi quando ele tinha, acho que 3, 5 anos. Hoje nós falamos 1985, então quanto ele Baruch Hashem, provavelmente pai de 37, 38. Hoje deve ter 38 anos. Então, isso pelo assim mais ou menos. Bom, então 42 anos, tá? Sim, não, 85. 1985, pelo calendário, não sei. 38 você, mais 4 anos de idade. Mais 4 anos de idade, 48. Ele falou. Sim, não.
Eu lembro até Xerox. 38, Era não, mesa. 48. Quando o Gorbachev acabou de chegar no poder. 43 eu faço agora, eu sou de 80. Não, eu sou de 83. meia vez, mas eu sim. fiz o- Então, eu lembro até cheiros, era o impacto, a impressão era tão forte que eu lembro cheiros de salada, de comidas. Agora, nós conversamos quase a noite inteira, não falamos sobre religião, não que ele me tentou convencer a ser religioso, era pular várias fases. Nós conversamos sobre a vida, mas eu olhava para ele assim. Eu nunca vi comidinhas esquisitas. Pessoas esquisitas, estranhas. Era bom, pelo menos? Era muito bom, mas eu de novo, como o filme é Avatar, eu estou no outro planeta, assim, passeando, vendo, assim... Depois eu desci, para mim, acabou, eles foram, eu desci, era só andar, descer, casa muito grande, eu desci. Mas hoje você sobe. Não faz não, sobe. E fiquei noite inteira, no dia seguinte... Vai devagar, pode ir devagar. Agora, como eu sabia inglês, no dia seguinte eu fui de volta para lá. Primeiro eu fui subir. Ele tinha, agora eu já sei, já faz anos que eu sei, ele tinha Sidur, aquele Sidur que vocês todos conhecem, Tehillat Hashem, com tradução, só que uma página em inglês e outra página em hebraico. Tehillat Hashem, só que como recebiam lá, chegavam turistas com mala de fundo falso, e lá eles às vezes conseguiam, às vezes não. Falamos na época pré-Xerox, quando todos os livros chegavam, precisava tirar foto, assim, foto, assim, não que como hoje, que não sei. Bom, então, eu subi, ele me deu este Sidur para ler. Ele falou, você sabe inglês? Ótimo, leia este Sidur. Isso no final da noite? Não, isso já no dia seguinte. Shaharit. Eu não tenho problemas. Desculpa. Eu abro esse Sidur e eu lembro, está escrito lá, every Jew must put phylacteries on his forehead in the morning. Eu falei, saber meu vocabulário de inglês era muito bom, mas phylacteries? What is phylacteries? Eu não aprendi direito a língua dos inimigos aí. Eu perguntei para ele, what is phylacteries? Что это phylacteries? Isso... Aí ele começou... assim começou, phylacteries. Para mim pareceu uma coisa do tamanho de um piano que tem que pôr na cabeça, porque a palavra é muito grande. Eu não sei o que são phylacteries. Filactérios. Agora tem esse Sidur azul que eu vi, muito engraçado, eu vi também escrito filactérios. Quando eu vi isso, como a ablução das mãos, que já tem expressões que ablução das mãos. Agora, depois de... Bom, eu vou pulando muito demais. Bom, então eu comecei a subir todo dia. Todo dia comecei... Meus amigos... Nunca tive amigos judeus. Nunca. Meus melhores amigos, como irmão, todos eram Togoim. Nunca tive amigos... Nunca. Então meus amigos vinham me buscar para ir para divertir na praia, etc. E eu falava para eles, não, hoje não, eu pode continuar porque eu subia todo dia conversar com ele. Todo dia. No começo, minha família estavam assim olhando, bom, estranho, mas bom. Ele está conhecendo essa seita aí, né? Sim, mas isso era 3 meses, junho, julho e agosto. Agora, quando assim já começaram a ficar em... Por que você daqui a pouco o segundo ano de faculdade, você vai para a faculdade, estudos tão difíceis, e você gastando esse tempo todo falando com esta... Bom, mas assim... acaba agosto e tem que voltar para Vilnius, para a capital, e começar a faculdade. Então, Ezra me dá 3 presentes. Ele me dá um livro... Não, primeiro era cubinho de sopa Osem. Aquele que derrete. Era um cubinho de sopa Osem. Eu lembro que coloca na água quente, que nunca vi isso na minha vida, que a única coisa que não sabia que isso é kasher, que não sabia isso, mas ele me deu presente este cubinho de sopa Osem. Zetov, Osem. Segundo, ele me deu mezuzá. Não sei se era mezuzá, assim, sem a própria mezuzá, não como que a empregada falou que não sei, eu só guardei o que é mais importante, mas o que lá dentro eu joguei no lixo, mas quando ele me deu aquilo que sim, bom, e ele me deu algumas páginas, de novo, não xerox, porque não existia ainda. Xerox é foto de algum livro. E eu volto para casa
nós voltamos e ele usava boné em casa e não tinha barba. Eu também deixei de cortar a barba. Eu também cheguei num ponto que eu tinha barba de cabelo, mas depois voltando, um dia eu chego lá, mas eu volto para ele, ele falou que tem que colocar, eu coloco isso na parede e começo, tem que voltar para a faculdade. Agora minha mãe de novo, diretora de supermercado, que toda a elite do Politburo. Politburo da Lituânia, sim. Você falou, eu não queria usar esta palavra, mas é isso. E minha avó fez um escândalo, porque ela lembra da infância, quando eu era pequena, quando alguém fazia coisas estranhas dessas, acabava, na época do Stalin, não acabava bem. Isso não acabava bem, esse tipo de coisas. Então, minha mãe tinha um amigo, Yakov, médico dentista, que ela ligou para ele, que mora hoje em Efrata, perto de Jerusalém, uma cidadezinha muito bonita, perto de Jerusalém. Ela ligou para ele e falou, Yakov, Yasha é como curto de Yakov, isso como falar, Yasha é como... Apelido carinhoso, como Ricardo, Fernando, Fé, Yasha é apelido de Yakov. Ele falou, Yasha, eu acho que meu filho estudou, eu acho que ele tá uma coisa estranha. Ele não corta barba, ele anda em casa de boné, ele beija paredes, colocou uma coisa na parede que fica beijando lá, uma coisa, olha, eu quero, eu não sei o que fazer com ele. E ele fala para ela, pelo que você está me descrevendo, eu conheço um grupo inteiro de pessoas que é igual a ele. Então, ela fala, eu estou ligando para você como amigo para ajuda e você me fala isso. Ela fechou o telefone na cara dele. Passou alguns dias e este Yasha chega, meus pais estavam trabalhando, eu estava ainda, a faculdade não começou, ele veio de carro dele, aquele carro soviético, não sei quem conhece, é um caixão de 4 rodas, assim, aquela coisa quadrada. Sempre, eles não conseguiram. Pessoas pensam, como o exército russo não consegue vencer da OTAN? Se não conseguiu produzir um computador, um smartphone, só Kalashnikov e mísseis, como vai só isso que consegue produzir? Então, como vai produzir armas sofisticadas? Isso é a mesma coisa, porque eles só única coisa, melhor arma automática, realmente, Kalashnikov é os melhores. Mas na vida do ser humano, bom, ele veio, ele falou, eu vou levar você para um lugar. E a gente entra no carro dele e ele me leva para a cidade antiga de Vilna. A cidade antiga de Vilna é muito bonita. Eu recomendo, hoje o país pode visitá-la, Vilnius. Cidade antiga, ela é muito parecida com Mea Sharim, porque quem criou Mea Sharim foram alunos do Baal Shem Tov e Gaon Vilna. Aquelas passagens, até hoje tem tudo isso lá, aquelas passagens, parece uma ponte assim de cima. A gente entra numa casa e lá está sentadas algumas pessoas. Que oração? Não, eu só olhei porque eu não sei que hora. Continua. Como eu lembro que na Yeshiva eu ia na aula de um rabino, ele falava, se você olha no relógio na minha aula, tudo bem, mas quando eu começo a bater na mesa que o tempo não está passando, aí já demais. Não, eu tô brincando. Eu sei que você está brincando, mas eu também... Sim, então eu queria saber que oração. Sabe que eu te conheço, então... Enquanto você ficar falando... Está na introdução ainda, pode continuar, por favor. Só você vai cobrar mais caro por passar do horário. Sim, mas não cobrar, porque eu preciso acordar também, eu e vocês também amanhã, eu não quero abusar da atenção do Kahal Kadosh. Então, eles começaram a me perguntar. Então, isso era a organização clandestina, já não é de Chabad, era da Lituânia. É a organização clandestina, anticomunista. Então, eles me começaram... Agora imaginem assim, na frente dele parece um jovem judeu cuja mãe, diretora de loja onde compram só Politburo, KGB, etc., que estuda na faculdade de Direito onde judeus não são aceitos, de repente começou a se interessar pelo judaísmo e infelizmente com certeza ele é um informante da KGB, óbvio, dá para entender. Né? Então, eles me verificaram muito, começaram várias perguntas e várias verificações. Isso era um processo muito, muito grande, muito demorado e, obviamente, que eu não podia falar nada. Eu tinha só 17 anos naquela época, eu não podia... Bom, começaram a me ensinar
começou, quer dizer, a faculdade começou e eu estou, na minha cabeça, é uma mistura, uma salada louca. De um lado, eu não acredito mais naquilo que eu acreditava antes, e de outro lado, eu não acredito ainda naquilo que eu acredito hoje. Então, era uma coisa, uma confusão total. E começaram a aula de hebraico, que hebraico era proibido estudar, cada aula de hebraico era operação militar. Começaram a aula de hebraica, eles me ensinaram como falar linguagem de códigos, que não pode falar, os telefones são escutados, como fugir da perseguição, como pega primeiro o táxi, larga ele no meio do caminho, depois pega segundo, larga ele, depois sai dele, amarra cadarços, olhando na vitrine da loja para ver quem está atrás de você. Tudo me ensina com vida. Quando você chega lá, nesta casa, você bate assim, neste dia tem que bater assim. Se você vai bater mais vezes ou menos, não vão abrir porta para você. Etc, etc. Isso vários códigos. Sim, tudo. Proteção, né? Para eles. Tudo, porque tinha até que então eu começo a aprender. Agora, fruta proibida sempre é doce. Quando eu dava aula na escola de hebraico, os alunos estavam, eu falei, porque quando eu aprendi, eu entendo vocês, porque quando eu aprendi hebraico era proibido. Então, aquilo que é proibido, eu decorava todas as palavras, tá escrito lá Aron, Madaf, Sefer, decorava o tempo todo. Mas quando até que chegou um dia e Zeev, cabeça da nossa organização clandestina, me chamou e falou: você tem primeira missão. Então, eu estou pulando, encurtando muito, porque senão a gente nunca vai Senão terminar. você vai sair direto para onde você tem que ir. Exatamente. E eu ainda preciso preparar a Gemara, que é o Nesha, que é muito difícil. Bom, voltando. Ele me chamou e falou: você tem primeira missão de verdade. Você vai precisar ir até Moscou e acompanhar um jovem de 20 e poucos anos. Ele vai fazer Brit Milá lá em Moscou. E você vai voltar para cá trazendo uma mala de literatura proibida. Então, imagina, isso como filme, isso é James Bond. Quer dizer, eu fiquei, eu fiquei nas nuvens, assim, eu fiquei, lógico, isso, que pergunta, uau, que pergunta. Então, assim, eu fui de Vilna até Moscou em uma noite de trem. Era janeiro, mais ou menos 20, 25 graus abaixo do zero, friozinho gostoso. Ele foi de um trem, eu fui de outra trem. Eu fui de uma, ele foi de outra. Nós não nos conhecemos, obviamente, nós não sabemos. Eu conheci, mas eu não posso mostrar que eu conheço ele. Tudo me ensinaram, tudo. Nós chegamos para Moscou e noite nós chegamos naquela casa escondida, a casa de membros daquela. A cabeça geral da nossa organização clandestina, que era em Moscou, o nome dele era Eliyahu Essas. Hoje eu posso contar tudo porque já não é Baruch Hashem, já Eliyahu Essas. Então na casa dele, então era assim, era mesa mais ou menos deste tamanho, pode ser mais. Esses não eram, não, era minha ligação com Chabad aí. Nessa época estava começando a foto. Não, esses depois eles voltaram para Malachov, Ezra e acabou. Não, era primeiro. Por isso Minas Shamayim depois eu acho que é por isso Minas Shamayim que hoje preparei muitas pessoas já aqui no Brasil para a conversão. Eu dei aula para muitas pessoas de preparando a conversão aconteceu em Bnei Brak, Ravorovetsky, mas eu preparei muitas pessoas porque as primeiras pessoas religiosas que eu encontrei na minha vida eram judeus convertidos. Eu acho que por causa disso que Hashem colocou justo eu na... Bom, voltando. Então nós chegamos para esta casa e a cena era assim, o paciente, sim? Então tinha médico lá, médico que fez chuvá e eu, pelo meu nível de acesso aos segredos, não poderia saber, e até hoje não sei o nome dele, era um médico cirurgião que também era judeu religioso. Ele estava de máscara, quer dizer, e eu nunca vi o rosto dele, não poderia ver o rosto dele. E a cena assim, era dono da casa, mais uma pessoa, eu e este Morel, que era médico, e paciente. Paciente
que fizeram, obviamente, que era 20, fizeram injeção nele, ele estava, chama grog, não quiser, ele estava, obviamente, quando ele acabou de fazer Brit Milá, começaram a bater na porta. Bater na porta não como bate com uma vizinha para pegar emprestado 2 ovos, mas bater para quebrar. Então nós tínhamos, agora, nós éramos no primeiro andar, o dono da casa foi abrir a porta. Primeiro o médico pulou pela janela, porque eles estavam atrás do médico. O médico pulou pela janela na neve. Agora tem 3 pessoas lá. Paciente dormindo, alguns minutos depois de Brit Milá, mais uma pessoa e eu. E o dono da casa foi abrir a porta. Então nós, em alguns segundos, era uma coisa... Nós pegamos... Então, esta pessoa pegou a mão dele, colocou no ombro dele, eu coloquei no meu ombro e nós 3 pulamos pela janela dentro da neve. A neve era assim. A neve era... pular dentro da neve é como mais ou menos pular dentro de uma piscina. Mais ou menos. Um pouco mais bate mais, mas mais ou menos. Amortizador. Tem amortizador que ele ajuda um pouco. Então nós pulamos, ele estava mais ou menos dormindo, assim, e nós corremos arrastando ele pela... Era um milagre porque que a KGB não cercou o prédio, e talvez eles não esperavam tudo isso que vai ser tudo, mas o fato é que nós jogamos ele dentro de outra casa que de lá era perto da esconderijo, literalmente jogamos assim. Eu não sei, coitado, ainda bem que tinha anestesia, porque não sei como... Eu falo para aquelas pessoas que eu preparei para a conversão, que eu falei, quando você vai para Israel, primeira coisa, não vai no Mar Morto, porque depois de Brit Milá, porque vai doer. Porque a gente vai ouvir daqui seus gritos, que não vão ir no Mar Morto, pelo menos deixa alguns dias, mas depois voltando. Então, no dia seguinte, eu nunca passei, mas eu acho que arde, mas Mar Morto, que eu entrei uma vez no Mar Morto, tinha uma coisa machucada pequenininho, aquela dor intensa, pareceu. Então. Bom, voltando. Então, no dia seguinte, eu preciso voltar para Vilnius com mala dos livros proibidos. Quais livros proibidos? Não como explodir Kremlin, não como fazer bombas, gramática de hebraico, Sidur, nada de... Mas é um país doentio que é livros proibidos. Eu estava saindo da casa para ir para a estação de trens e, de novo, bate na porta e entra uma pessoa. Ele olha para mim, eu estou saindo com mala, 17 anos, Você estava com boné ou kippah? Nada disso? Não, kippah nunca vi na minha vida. Era boné. Era também, não boné, era 25 graus abaixo. Eu tinha feito de urso, eu tinha outra realidade. Um chapéu feito de lhama, eu lembro que era. Imagina, isso que é boné. Você sai de boné na rua, congela, faz xixi, cai. Isso é outra realidade. Isso que ele não bebeu, né? Isso, totalmente só beber. Não, estou falando realidade que eu passei por isso. Assim. É que agora eu não posso atender. Ele é da Lituânia também. Meu pai veio com 4 anos e foi para São Carlos. Meu pai foi para São Carlos. Meu Zeider foi partizan, o pai do meu pai. Eu tenho até fotos, outra vez a gente pode trazer fotos. E não tinha nada. Meu pai tinha de estudar numa escola goi, só que o meu Zeider falou de jeito nenhum. Ele não vai escutar nada de catolicismo, e ele conseguiu que os Litvish não são fáceis, são quentes. Não precisa encher a cara para ficar. Eles são fogos. E aí o meu avô, Alava Shalom, começou a estudar Shchita aqui em São Carlos com Alava Shalom, o Rav Walt. O meu avô estudou Shchita com o Rabino Walt, o pai, que está enterrado em Bnei Brak. E olha, e no começo ele tinha Melamed que iam lá. E hoje ele estuda tudo em Yiddish, meu pai, com 95 anos. O dia que você quiser, você fala Yiddish bem, né? Litvish é Yiddish. Ótimo. Você vai escrever livros e livros e não vai acabar os livros de histórias que ele tem.
Então, tem que aproveitar e escreva isso. Porque, Emílio, fala em português. É que não vai... Como eu não acabo até hoje, em 23 anos, eu não acabo a história do Tenhad que eu passei, minhas visitas pastorais, eu eu aleno pessoas doentes, pessoas em cadeia, etc, etc. Visitas pastorais, uau. Eu faço. Há 23 Vem anos... de palavra pastor? Porque para os goi entender que eu sou um pequeno rabino ou sou um guia espiritual, tem que falar pastoral. Sim, estou brincando. É como... Não, mas eu estou continuando a tua piada. Sim. Como Avraham Avinu, ele tinha de resgatar as ovelhas contra a parte que ele chegou e quando ele fugiu para Mitzrayim, ele não tinha também dinheiro. Isso é um Midrash. Dá para entender 70 maneiras de interpretar. Esse Midrash fala que ele pediu para aqueles que não acreditavam em Hashem, me dá comida, me dá alguma coisa, e quando eu voltar, eu vou pagar para vocês. E quando ele voltou, que ele ficou rico, porque ele vendeu a mulher, né? Então, ele fazia business, Avraham Avinu. Ele fez grandes business. Ele devia falar que é a mulher dele, de qualquer maneira ele poderia morrer. Bom, e quando ele voltou, para diminuir, pequitzo a história, ele foi o primeiro a fazer gerim. Então, se a gente pensar friamente, todos nós somos gerim. Com certeza. Todos, Avraham viu, sim, por tipo de coisa, sim. Então, por isso que nós não falamos que, na reza, a gente não fala Eloquei Terach, Eloquei Avraham, ele cortou o umbilical e Terach depois se converteu também. Agora, eu quero abrir mudar de história. Mas eu nunca vou acabar. Tá bom, aí depois eu tenho aula daqui a pouco, eu tenho que ir embora. Então, eu preciso só, porque senão a gente não vai... Eu contei justo na Yeshiva, eu tenho um aluno que, entre alunos, quando a gente começa a fazer Gemara, falar Gemara, ele logo começa a bocejar. Eu falo para ele, você me lembra aquela história que na Polônia, um neném recém-nascido estava chorando e a empregada, ela de repente tirou Gemara enorme, desse tamanho, e colocou na frente do neném. E perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, olha, eu não sei, quando o dono da casa ele abre Gemara, ele logo começa a dormir. Então, talvez vai funcionar com... uma boa terapia. Então, talvez vai funcionar quando porque ele grita, talvez eu vou abrir Gemara na frente dele, ele vai dormir. Ele vai adormecer. Então, desculpa eu interrompi, mas eu preciso só, porque senão a gente, é um processo que nunca vai... que tem que ser fim, senão a gente... Então entra este agente da KGB e fala, cadê teu passaporte? E lá passaporte era assim, era passaporte vermelho com feixe, martelo e foice, e estava escrito, tinha minha foto, estava escrito judeu, Gidas em lituano, estava escrito judeu, nome, e não poderia viajar, nem falo sobre outros países, isso nem sonhar, mas não poderia viajar mesmo dentro do país sem... E eu estou no meio da semana, saí da República Lituana, eu estou em Moscou. E, de manhã, no dia de trabalho, ele falou, hoje é dia de trabalho, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim visitar meus joelhos, de novo, eu 17 anos, nas histórias tudo bonito, mas quando um agente de KGB de verdade, eu vim encontrar amigos aqui. Eles usam a mesma, você é um sanguessuga no corpo da nossa sociedade soviética, mais um deles, daqueles que não trabalham, não fazem nada, aquele tipo, quando eu falar vagabundo, quer dizer, cadê você? Abre esta mala. Quando ele falou isso, porque se ele abrisse esta mala, lá acabou, isso, não sou eu, mas... Você não estava aqui para contar a história? Não estaria aqui, porque não sou eu. O problema é que eu contei essa história para minha família só alguns anos atrás. Eles queriam me matar, porque eles não sabiam. Porque eu coloquei não só a vida deles, porque lá não era só era família inteira. Minha mãe que trabalha de novo. Bekitzur. De repente, Hashem colocou isso na minha cabeça. Eu lembrei da faculdade de Direito que ele precisa apresentar, algumas leis tinha lá. Então, ele precisa apresentar a ordem do juiz para buscar. Eu falei, se você quer abrir, abre. Você nem me mostra a ordem do juiz. Se você quer, eu vou trabalhar para você. Eu falei, você quer abrir esta mala? Abre. Vai você, eu vou trabalhar para você. Você quer abrir esta mala? Ele falou, me espera aqui, eu vou ver o dono da casa, aquele outro, já volto para cá. Ele foi lá gritar com o dono da casa, eu peguei esta mala,
eu lembro que eu desci, a mala era muito pesada, porque eu desci, eu peguei o primeiro táxi, não sem regras de clandestinidade, primeiro táxi, fui até trem, fiquei a noite inteira tremendo, voltei para Vilna, deixei esta mala na casa do Zev e Carmela. Aliás, falando esta história, uma vez perto do Rav Hakuk, ele falou que eles eram vizinhos, Rav Hakuk, vizinhos dele em Jerusalém. Incrível, isso é muito bom. Agora, eu volto para casa, já vou acabar, porque não, eu volto para casa e meus pais, eu falei para os meus pais que vou passar alguns dias na casa do meu melhor amigo, que era lituano, que era Goi, e eu volto para casa e abro a porta, minha família está na frente da TV, lá vendo, e eu volto para casa e falo, como foi com aquele amigo? Foi ótimo. Eu entro, desmaio na cama. Eles, de novo, contei para eles só alguns. Próxima história. Os pais viveram em Israel? Os pais? Sim. É por isso que eu preciso ligar para eles cada vez. Esses senhores de idade têm que correr para. Realmente. Próxima fase que nós estamos no já pulando várias, nós estamos na último ponto do território da União Soviética e o oficial da KGB, ele me pergunta, cadê seu passaporte? Ele me fala, você está ciente que você está saindo do território da nossa pátria soviética e você vai num país capitalista inimigo? Eu falei, eu estou ciente e muito feliz disso. Ele fala, então entrega seu passaporte, já. Eu lembro essa cena, é um dos maiores prazeres, que eu pego esse passaporte, eu jogo, assim, com aquele vermelho, com foice e martelo, aquela coisa de, sim, e com o símbolo lá da proletário dos mundos, do mundo inteiro, une-se, toda essa blá blá blá, toda essa, eu jogo na mesa dele com toda força, e minha mãe, eu lembro, fica pálida de medo, fica assim, e bom, a gente chega agora, quando chega em Israel, eu sou o único da família que sabe hebraico fluente, e eu na rua fiquei 3 dias eufórico, euforia total. Eu ando na rua e todo mundo judeu e todo mundo fala hebraico. Então eu andava na rua assim, shalom, 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 era uma coisa assim. Histérico um pouco. Eufórico, eu chamo isso. Eu estava totalmente histérico, eufórico, eu estava totalmente alucinado. Sim, eu lembro que eu peguei o ônibus para Jerusalém, sentei perto de um soldado e eu virei para ele. Eu posso falar hebraico, então, shalom, mas nunca. Ele olhou assim, ele olhou para mim, assim, um pouco. Bom, depois passou 3 dias, virei israelense, comecei a reclamar sobre tudo, virei israelense. Você conhece bem isso, Glenn? Virei, já estava bom. Começou um processo que fiquei fiz no exército, quando eu fui para o exército, depois da faculdade, ele me falaram, você sabe tantos idiomas que seria interessante para você aprender, tem facilidade com línguas, aprender língua árabe, e então foi um desafio grande. Eu, como ashkenazi que fala Yiddish, precisei quebrar entre aspas, todo o aparelho de pronúncia e aprender como pronunciar het, ein, rein, e dó, e tó, e começou como escrever e tudo. Então, eu gosto muito da língua árabe, ela é muito rica, inclui todo o aparelho, tem que usar tudo, porque se não pronuncia bem, muda o significado da palavra. Se fala kalb, é uma coisa, qalb é outra coisa, tem harb, é uma coisa, harb é outra coisa, muda o significado eu lembro que horas e horas, inclusive eu escrevi para o meu mefaked, meu comandante anterior, que eu pensei que ele foi, mas eu tenho 55 anos, ele é mais velho do que eu pensei que ele foi para o Milui, mas ele não foi. Bom, depois eu estudei numa yeshiva em Bnei Brak, perto de Ponevezh, e depois Rosh Yeshiva me chamou uma vez,
Yeshiva também era tudo em inglês, era como tipo filha. Todos que conhecem Bnei Brak, Ponyvas fica na montanha mais alta e a minha yeshiva era embaixo. Então todos os havrutos eram de Ponyvas e tudo. Então e comida também a gente brincava que ele tem Hanukkah o ano inteiro porque tanto azeite mas bom, isso já ninguém na yeshiva é por causa da comida. Bom, então eu uma vez Rosh Hashiva me chamou e falou, Reuven, I have a girl for you. Okay, she's from Brazil. Brazil? Are you sure? Brazil? Não, eu sabia, na minha cabeça tinha duas referências do Brasil: Selva e Escrava Isaura. Quando eu lembro até hoje, as ruas ficavam vazias. Não, era em russo. Tanto que minha impressão, quando o avião pousou aqui 24 anos atrás pela primeira vez, eu esperava que eu vou ver aquelas baianas apanhando com chicotes, porque isso era a minha impressão do Brasil. Eu pensei que era... Eu nunca... bom, mas como fala em árabe, a Mensch tracht und Hashem lacht. Sim, como fala. A gente nunca sabe o que é. Se alguém me falasse que eu vou morar no Brasil e falar português, eu ia enviar ele naquela época, páginas amarelas, no Shrink, profissional da saúde mental. Mas acabando com Avraham Avinu, a sociedade era toda corrupta, a sociedade Dora Bavel, Torre de Babel, era toda Safá Achat, Vedvarim Achadim, todo mundo queria rebelião contra Hashem. E era a única pessoa, como o Senhor falou, Avraham Avinu, que foi Avraham Ivri. E quais eram as principais coisas que ele pregou? Valor da vida humana. Falando sobre que ele foi resgatar reféns. Reféns, você perde seu... Mais ou menos um... Ele foi colocar a vida dele em perigo por causa de reféns. Ele mostrou o valor de vida humana, de cada vida humana. Isso é uma das coisas, além de Hesed, como o senhor falou, e outras coisas que Avraham Ivri, todo mundo estava de um lado e ele estava de outro. Tudo isso que aprendemos e conseguimos com alegria, com simcha, unidos mais possível, estudando Torá, que isso dá força. Ninguém sabe onde isso vai acabar. O mundo tudo está realmente nas mãos de Hashem. Quem sabe pode ser à beira da Terceira Guerra Mundial, porque ninguém sabe onde se Hezbollah vai entrar, e Irã vai entrar, Estados Unidos e Rússia. Tem que saber que o mundo está... A China, na verdade, são mais companheiros Xi, bom, eu não vou entrar agora, mas tudo depende das nossas rezas, e por isso que precisamos... Eu agradeço muito pela hospitalidade, esta honra enorme de eu falar para as pessoas tão especiais. Muito obrigado pela atenção. Lechaim.